mas a dor que me marca não vai embora. Eu vejo o rosto, um monstro, a mão que fecha e que tranca a porta. E no escuro do medo eu fui. E aí nessa segunda vez eu estava trabalhando. Nunca que eu ia imaginar que aquilo pudesse acontecer de novo, ou fosse acontecer uma tentativa de um abuso dentro da empresa. Não imaginava isso. Desde que eu tenho minha primeira lembrança de vida, é isso que eu me lembro, tá? A pessoa que devia me proteger, que devia me amar, que devia ser o meu super-herói, ele fazia isso comigo, meu pai. Eu sofri abuso sexual dos 7 aos 15 anos de idade, por pessoas que me deveriam proteger, dar carinho. Eu me recordo que o primeiro abuso que eu sofri, eu devia ter por volta dos 5 anos de idade. E era de uma pessoa muito conhecida da minha família. Eu diria que até da família. Sempre quando eu olho para essa rua, eu lembro de muita coisa boa, né? Como eu já disse até mesmo no outro documentário, no primeiro. E eu lembro de muita coisa boa e fico feliz com a pessoa a qual eu me tornei, né? Em meio a tudo isso. Eu chego em casa, encontro minha mãe, a gente conversa, tudo numa boa. E ela vê também a pessoa que eu me tornei em meio a tudo isso. Mas o perigo, eu não digo que ele podia estar só na rua da minha casa, ou ele podia estar próximo à minha casa. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, na verdade, eu fiz um curso chamado, um curso que era de hotelaria e administração. E aí eu comecei a trabalhar na Sadia, foi meu primeiro emprego. E aí da Sadia eu fui transferido para um hotel, onde eu trabalhei. E nesse hotel eu trabalhava no almoxarifado do hotel. Então as pessoas iam até lá e requisitavam as coisas que eles precisavam, né? E tinha todo um controle, todo mundo sabe como funciona um almoxarifado. E às vezes aparecia pessoas que não tinha nada a ver, que não ia pedir nada no almoxarifado. No caso, aparecia gente que não tinha nada a ver. E outros que apareciam pouquíssimas vezes para pedir alguma coisa no coisa e tal. Até que um certo dia, alguns dias eu havia percebido que tinha um rapaz, lógico, eu tinha 16 anos, o cara bem mais velho que eu, nem se compara, tinha idade de ser meu pai, eu acho. Ele sempre tinha uma piadinha, sempre tinha uma brincadeira, sempre tinha alguma coisa que eu começava a ver que era estranho, eu achava isso estranho. E depois eu vi que ele comentava isso com outro cara, que era de um outro determinado setor. E aí então eles começavam a fazer piadinha, fazer brincadeiras que eu não estava curtindo muito. E já havia acontecido a questão do abuso, como eu falei no outro documentário, né? E então eu estava sentindo, eu já entendia o que era. Na primeira vez que isso aconteceu, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu fui entender depois, e foi onde eu me senti um idiota, que eu fui feito de trouxa. Depois que eu entendi o que estava acontecendo comigo, que eu fui entender, fui saber o que era um abuso. E aí nessa segunda vez, eu estava trabalhando. Nunca que eu ia imaginar que aquilo pudesse acontecer de novo, ou fosse acontecer uma tentativa de um abuso dentro da empresa. Não imaginava isso. E eu já fui um cara uma pessoa que já foi muito humilhada, já aconteceu inúmeras coisas, pela minha postura, pelo meu jeito de eu ficar quieto mesmo, de eu não, às vezes, falar muito. Eu tive como eu até relatei, eu já tive essa dificuldade, esse problema de contar para as pessoas o que estava acontecendo. E eu sempre fui muito tranquilo, eu não tinha essa de ficar falando de mulher o tempo todo, de passar uma mulher e eu ficar elogiando, eu ficar falando da forma que os homens falam, da forma que eles fazem, né? Então eu não tinha muito isso. Eu era um cara muito na minha, sabe? Às vezes a pessoa falava assim, começava a falar besteira, falar alguma coisa, e eu não ficava interagindo muito. Então eles começaram a achar que, esse cara é estranho, quem sabe esse menino... Eu vou falar logo o português rasgado para que todo mundo entenda. Quem sabe ele não é um viadinho, quem sabe ele é um bichinha.
Eu sofri muito com isso, pela minha postura, por tudo que havia me acontecido e pela minha maneira de eu ser tranquilo mesmo. Às vezes eu ficava mesmo calado, embora hoje eu sou uma pessoa muito falante, né? Mas eu sempre fui muito assim. E ali na empresa eu não conhecia ninguém, eu estava na minha. Eu não ia ficar me abrindo para os outros, eu só ficar contando a minha história para os outros. Ou contar o que já tinha acontecido. Até que algumas vezes eu já sentia, às vezes eu ia entregar alguma coisa para ele, ele ficava passando a mão dele na minha mão, no meu braço. E eu não gostava daquilo, não achava isso legal. Até a hora que uma vez eu tive que entrar numa câmara fria, que você coloca aquele jaleco, sabe? Você coloca aquele jaleco, abre a porta e você entra numa câmara fria. E ele sempre vinha soltando uma piadinha, esse rapaz, sempre vinha com gracinha. E aí eu entrei nessa câmara fria, que eu fui buscar algo que tinham me pedido. E aí então eu entrei e ele veio atrás. Só que ele entrou sem jaleco. Eu estava com jaleco. E ele entrou já colocando a mão na parte íntima dele. E passando várias vezes a mão na parte íntima dele. E eu estava de costa, pegando as coisas, e ele veio e me agarrou assim por trás. Ele me pegou assim por trás e falou que aquela hora seria a hora que ele ia se aproveitar de mim. Ele disse com essas palavras, ele disse assim, olha, vai ser hoje, o dia marcado é hoje, e aqui mesmo. Ele falou assim, aqui tá tão frio que eu nem tô sentindo frio. Meu corpo tá quente, porque eu tô doido para te pegar. E na hora eu empurrei ele para trás, né? Empurrei ele assim, e saí correndo e fechei a câmara fria com ele lá dentro. E deixei ele um tempão lá dentro. E na hora eu lembro que eu fiquei um pouco com remorso, porque ele começou a bater dentro da câmara fria, é uma geladeira, é um freezer gigante, né? E aí ele começou a bater na porta. Aí depois eu fiquei pensando, falei, não, se esse homem morre aqui dentro, acontece alguma coisa, pô, eu tenho meses aqui na empresa, eu vou ser mandado embora, eu posso até ser preso, sei lá o que podia acontecer comigo. E aí então foi onde eu deixei ele um tempão lá dentro. E aí eu fiquei pensando, pô, eu sou tão magro, até hoje, né, não mudou nada. Eu sou tão magro, naquela época eu ainda era muito mais, eu acho que eu, sei lá, devia ter uns 40 e poucos quilos, com 16 anos. E eu falei, meu, se ele me segura aqui, ele é forte, ele podia fazer qualquer coisa comigo. E eu não queria que essa coisa repetisse na minha vida novamente. Então eu peguei, empurrei ele, deixei ele lá dentro um tempão, aí eu vi que ele estava batendo muito, eu fui e abri. Aí quando ele saiu, ele estava até tossindo, tal, ele saiu todo assim tremendo, e eu falei para ele, a partir de hoje, você nunca mais chega perto de mim. Eu falei, senão eu deixo você lá dentro mais uma vez. Eu falei, quando eu ver que você entrar lá, vai ser a única pessoa que tem a chave sou eu. Eu falei, você vai ficar lá dentro. Aí depois disso, nunca mais ele fez nada. E então essa é uma das lembranças que eu tenho, de que o perigo pode estar em qualquer lugar. Eu achei que eu já tinha passado por isso e isso não fosse acontecer de novo. Mas tudo bem, ele não chegou a fazer nada, mas só aquele toque, só a tentativa dele querer fazer alguma coisa, para mim já foi ruim, já foi péssimo. Mesmo que eu não tivesse passado por isso antes. Mas para mim aquilo já foi uma sensação ruim, porque eu senti a maldade pura naquele homem. E depois disso, não contente, ele soltou ainda mais algumas piadinhas, né? Mas depois ele sentiu de que eu estava muito sério, de que eu poderia falar isso para alguém. E depois como eu falei no início, ele tinha falado para um outro cara sobre isso, né? De tipo, vamos testar, vamos ver se esse menino é assim mesmo. Quem sabe ele não é viadinho e acaba dando pra gente. Eu tô falando assim de uma forma bem rasgada, para que a gente possa, para que você possa entender isso, né? E porque às vezes a pessoa fica com medo, como que eu vou contar para os meus filhos, como que eu vou falar? E hoje a geração tá muito evoluída, tá muito rápido. Então você não tenha medo de falar com seu filho de uma forma rasgada que ele possa entender, porque senão lá fora ele vai aprender do mesmo jeito. A rua vai mostrar, alguém vai mostrar para ele, ou para ela, né? Para o seu filho ou para sua filha. E aí um dia um outro rapaz, que era de um outro setor desse hotel, a gente tinha o vestiário, e ele estava se trocando lá, e o vestiário, e eu sempre, como eu falei, eu tenho um pavor disso até hoje, eu não gosto. E estava no vestiário, tinha várias cabines, sem porta, sem nada, todo mundo tomava banho, todo mundo ficava pelado. E eu era desses, eu me trocava ali, porque eu tinha um uniforme, o uniforme ficava dentro do meu armário, ficava lá. Eu me trocava e saía fora, mas eu não ficava sem roupa na frente dos outros. E eles ficavam um monte de homem, tudo, é homem, é normal, ficava todo mundo pelado dentro do banheiro, mas eu tinha pavor. Quando eu via que estava todo mundo assim, eu saía. Só que naquele dia não tinha ninguém.
E aí então ele percebeu que não tinha ninguém, ele fechou a porta e eu estava de costas, não tinha percebido. Ele começou a tomar banho e ali ele começou a se masturbar. É assim que fala, não sei nem como que fala. Eu ia falar de uma outra forma, mas que não pode ser dita aqui, mas ele começou a se masturbar, não sei como que fala. E ficar olhando para mim. E aquilo foi algo assustador. E eu lembro que ele começou a fazer isso e olhar enquanto eu estava me trocando. E aí eu me troquei o mais rápido possível e fui saindo. Aí depois entrou uma outra pessoa bem na hora que eu já estava saindo. E ele ficou meio que envergonhado assim e virou de costas e ficou tomando o banho dele lá. E até hoje eu tenho muito disso. Eu não gosto de ir no banheiro, tem aqueles mictórios, eu não gosto de ir ali. Eu espero sair alguém da cabine, eu entro lá e vou. A não ser se estiver com algum amigo ou estiver com alguém. Mas eu não gosto. Então são duas cenas que eu lembro dentro da empresa. Quem é que vai imaginar que isso acontece? Então essa é uma das lembranças que eu tenho e eu deixo aqui para vocês mais um relato da minha história. E assim, rápido, né? Um resumo rápido. Tem muito mais detalhe, tem muito mais coisas que eu passei. Principalmente essas humilhações que eu passei em vários lugares. De eu chegar e eu estar quieto na minha e eu não ter um diálogo de tipo, olha lá, sei lá, o cara é viadinho, o cara é isso, o cara é aquilo. Mas ninguém sabia o que eu tinha passado. Né? Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. E esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Então, não, às vezes a gente pensa, eu falo muito isso. Quem você pensa que é, não é. E aquele que você acha que não é, é. Então, você pense bem nisso, oriente sempre o seu filho, converse sempre com ele. E seja muito amigo do seu filho, para que isso não aconteça, você que é pai, você que é mãe. E o documentário Choro de uma Criança está aqui, tanto o primeiro quanto esse agora, para trazer essa mensagem, essa alerta, que quanto mais a gente tocar nesse assunto, mais pessoas vão ser ajudadas e menos isso vai acontecer. Não que não vai acontecer nunca mais, mas vai diminuir bastante o número, quase não sai. Vai diminuir bastante o número. Então, é essa a minha história e vão ter mais histórias no decorrer desse vídeo. Seja muito bem-vindo. Esse é o documentário Choro de uma Criança 2. Todo dia, no jornal, na TV, internet ou novela, é a mesma coisa, o abuso que vai da mansão à favela. Bom, minha história não é muito diferente da história de outras milhares de pessoas. Eu sofri abusos sexuais dentro de casa. Desde que eu tenho minha primeira lembrança de vida, é isso que eu me lembro, tá? A pessoa que devia me proteger, que devia me amar, que devia ser o meu super-herói, e ele fazia isso comigo, o meu pai. A minha mãe, ela via, a minha mãe sabia, e ela nunca lutou contra isso. E isso acontecia várias noites, durante toda a minha infância, tá? E por várias vezes eu chorava, eu pedia a Deus para que, tomara que essa noite não aconteça, mas acontecia, sempre. Todas as noites, como minha mãe já sabia que isso acontecia comigo, ela colocava para mim dormir com diversas roupas íntimas, e muitas calças também, eu dormia com 5 calças para dificultar o acesso do meu pai. Mas mesmo assim isso não impedia de nada, né? E essa era a única atitude de luta contra isso que minha mãe tomou, que não adiantou. E isso aconteceu até os meus 11 anos de idade, que foi quando a minha mãe se separou do meu pai. E ela se casou com o irmão do meu pai, né? E a gente fugiu de casa. E logo em seguida, por motivos que o meu tio não gostava muito dos filhos da minha mãe, que no caso eu tenho um irmão mais velho, meu irmão voltou a morar com meu pai. Eu jamais voltaria a voltar com meu pai, né? Depois de viver toda essa realidade. Então eu fiquei por um período de tempo. A minha mãe queria viver a lua de mel dela com o novo marido. E aí eu tive que sair de casa com 12 anos de idade. Quando eu achei que as coisas iam melhorar, eu fui morar na casa de um monte de gente. Morei na casa de tios, tias.
Eu passei por diversas situações difíceis, eu diversas vezes não tinha nenhum alimento para comer, mas por um lado eu me sentia aliviada por não estar na casa dos meus pais passando por aquelas coisas que eu passava, né? Então acho que não existia dificuldade pior do que aquela. Então mesmo que eu não tivesse que comer, para mim estava bom. Eu tive diversos traumas devido a tudo isso que aconteceu. Eu tinha dificuldade para me relacionar, para namorar, né? Adolescente namora, essas coisas. E eu tinha dificuldade, principalmente na área sexual. Eu tive muita dificuldade. Eu não tinha confiança em homem nenhum. Isso atrapalhou muito a minha vida. E mesmo depois de adulta, eu tinha aquela sensação de que eu devia fazer alguma coisa, porque o meu pai, ele casou novamente e teve outros filhos, e meninas. Então eu procurei uma delegacia e ele foi preso. Ele ficou preso bastante tempo, tá? E eu não é questão de vingança. Eu senti que eu devia fazer isso. Era o meu dever, para que aquelas crianças que ele teve depois de mim não sofressem a mesma coisa que eu sofri. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos e eu já ensinei para ela que ela não pode se trocar na frente de ninguém, que é só a mamãe que pode dar banho, é só a mamãe que pode colocar roupa. E eu sou casada, o meu parceiro, ele tem muito respeito com a minha filha, entendeu? E a minha filha, ela já sabe o que ela não deve fazer. E eu acho que toda mãe, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter esse olhar mais cauteloso para que isso não venha acontecer com mais ninguém. Tem a história que eu não gostaria, pedofilia. A história que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma realidade atual, polêmica, um assunto que muitas famílias se ausentam em compartilhar isso em suas mesas, e não é diferente da realidade de muitas mulheres, muitas crianças, muitas adolescentes, e não é diferente da realidade vivida pelo meu amigo Barró. Beijo, Barró, querido. Eu sofri abuso sexual dos 7 aos 15 anos de idade por pessoas que me deveriam proteger, dar carinho. Dos 7 aos 15 anos eu fui abusada pelos meus tios. E foram períodos muito difíceis, porque a minha família veio saber do ocorrido tem mais ou menos... deixa eu fazer as contas. Acho que 9 anos. Tem mais ou menos 9 anos que eu tomei coragem de abrir essa situação para toda a minha família, embora a forma como eu falei para todos, hoje eu entendo que poderia ter sido de uma forma diferente, mas naquele momento era o que eu consegui, era uma situação que estava tão sufocante, de tantos anos guardando aquilo sem poder abrir isso para ninguém, que naquele momento específico eu abri diante da igreja toda, a minha família, meus pais, meus irmãos, todos estavam presentes naquele culto. E aí eu fui e contei o que havia acontecido. Obviamente que a reação foi bem negativa por parte do meu pai, tadinho. Ele ficou bem abalado com a situação. Porque, gente, pensa, você nunca abriu uma situação dessa para sua família, de repente você já mãe, casada, vem de um retiro com a sua igreja, e aí ninguém sabia o que eu havia vivido, particularmente ali, o momento de cura que eu estava vivendo naquele local. Eu vim abrir para toda a minha família o que havia acontecido, foi algo bem inesperado, chocante, e meu pai ficou muito, muito, muito mal. Foi uma situação um pouco difícil de contornar pela delicadeza do assunto, mas depois a gente conseguiu. Depois, com um tempinho, eu fui conversando com ele, fui explicando para ele que aquilo havia acontecido já há muitos anos, já há muito tempo. Eu era uma criança quando isso aconteceu. Mas hoje eu sou mãe e eu entendo naquele momento a mistura de sentimentos que deva ter passado, que deva
ter ocorrido naquele momento para ele, né? O sentimento de impotência, enfim. E, gente, esse é um assunto que eu abordo em muitos lugares. Eu falo com muitas mulheres, com muitas jovens, muitas adolescentes. Tem situações de pessoas que abriram essa situação de abuso sexual sofrido por parte de seus familiares para mim, que ainda suas famílias não sabem, não têm conhecimento. E é um assunto que não se deve calar. É uma situação que a gente deve sim expor, a gente deve sim contar o que está acontecendo, porque vocês não têm dimensão do que isso causa interiormente. Vocês talvez não fazem ideia do que isso pode gerar no decorrer da sua formação. E no meu caso, eu sou mais velha, nós somos em 4 irmãos. E eu desde pequenininha, eu tive muitas responsabilidades em casa. Meus pais sempre foram muito batalhadores. Sempre ralaram muito para sustentar a família, para cuidar dos filhos. Vim de uma origem muito simples, muito humilde. E eu tinha que cuidar da casa, das crianças. E foi nesse período que eu tinha 7 anos de idade que um tio meu, ele... Obviamente que o abuso ele não se dá, ele não começa assim, papum, chega e... né, a pessoa já começa a te abusar, não, ela vem gradativamente, começa sempre, no meu caso foi com brincadeiras, pega, esconde, sabe? Essas coisinhas assim, que aparentemente é inocente, mas que depois tomou uma proporção que nem eu mesma imaginava que aquilo chegaria ao ponto que chegou. E com 7 anos de idade, isso aconteceu na minha vida. A princípio, o meu silêncio eram as ameaças. Infelizmente, meus pais não foram sensíveis em observar o meu comportamento agressivo, que foi só aumentando com o passar dos anos. Eu fui uma pessoa muito agressiva, uma jovem, uma adolescente com muitas crises de identidade, com poucos amigos. E toda a minha frustração, toda a minha decepção sofrida pelos abusos, eu descontava nas pessoas que mais me amavam, né? No caso, os meus irmãos. Eu fui uma pessoa muito agressiva com minha mãe, principalmente com meu pai. E isso me gerou muitas consequências, muitas feridas. Em decorrência de todos esses abusos, eu forjei o meu sequestro com 19 anos. Num momento, assim, muito delicado da minha vida, eu forjei esse meu sequestro. E quando eu decidi fazer isso, em momento algum a minha intenção era extorquir a minha família ou pedir algum tipo de valor financeiro para quem pudesse receber as ligações. Naquele momento o desespero era tanto que eu só queria chamar a atenção, tipo, alguém olha para mim, será que alguém pode perceber que existe algo de errado que está acontecendo comigo? Eu tô pedindo socorro, eu preciso de ajuda. E eu não me abria, eu não contava isso para minha família, eu não falava o que estava acontecendo. Chegou um determinado momento da minha vida, para meus 12, 13 anos de idade, que eu achava que aquilo era normal. Os abusos aconteciam diariamente. Morávamos todos no mesmo quintal da minha família, né? Meus tios, a minha avó, a minha mãe. E aí, todos saíam para trabalhar. Eu estudava no período da manhã. Quando eu voltava da escola, os abusos aconteciam sempre no período da tarde. O silêncio era as ameaças, depois foram trocados por doce, sabe? E aí, conforme eu fui crescendo e eu fui tendo entendimento que aquilo realmente era agressivo e errado, eu comecei a me culpar muito. E houve um período da minha vida que eu me sentia muito suja. Eu tinha muita vergonha de mim. Eu não gostava muito de me arrumar, embora eu tinha muito desejo de ter roupas novas, maquiagens, essas coisas que todo adolescente gosta quando está entrando numa determinada fase da vida. E eu não podia ter isso, tal. E eu sentia muita vergonha de mim, eu sentia vergonha da minha pessoa, porque eu já tinha o entendimento que estava acontecendo, que isso era errado, e eu permitia esses abusos acontecerem. E a vergonha de abrir isso para alguém, de saber como as pessoas iam encarar isso, de como que eles iam me ver. Obviamente que a culpa ia cair toda em cima de mim,
ninguém ia acreditar que tal pessoa pudesse fazer isso comigo, então eu ia ser a pessoa que procurou, talvez, porque a roupa que estava usando, procurou porque fez isso, porque aquilo outro. E na verdade não é nada disso, né? As pessoas julgam muito e é uma situação tão delicada e tão dolorida. E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito ruim. Foi então que com 15 anos de idade eu descobri algo especial na minha vida que hoje faz parte de mim. Hoje é o que traz todo sustento para nossa casa. A gente vive dessa arte que foi a música. Meu encontro com a música foi um momento muito espontâneo, muito divertido. Eu tinha 15 anos de idade. Minha família estava todos reunidos na praia, que era de praxe a família se reunir, se encontrar, e nos finais de ano, e tava lá a família batucando, tocando na época uma música que, pelo amor de Jeová, estourou em tudo quanto é tipo de estilo musical, foi gravado em samba, em reggae, em rock e tudo, que era o Moranguinho do Nordeste. Quem nunca cantou, amor. E aí eu tava lá, gente, na praia com a minha família, meus primos se batucando lá, e de repente eu entrei no refrão e soltei a goela lá e comecei a cantar. Ai, amor, ai, amor. Quando eu cantei essa música, foi um momento muito engraçado, muito divertido, porque por alguns momentos eu vi o que estava acontecendo, comecei a cantar e falei, todo mundo parou de tocar, ficou olhando pra minha cara, e aí eu fiquei envergonhada, fugi daquela situação, corri pra dentro do quarto, me enfiei debaixo da cama e fiquei ali, um tempão no quarto, minha família indo pra praia. Andressa, para de ser bicho do mato, levanta, menina, sai debaixo da cama, vamos pra praia, vamos se divertir. E aí eu tive que sair correndo de lá, fui pra praia com eles naquele momento. Naquele dia em diante, eu comecei a me descobrir com música e comecei a encarar isso mesmo como uma profissão. O meu pai, na época, sempre foi muito envolvido com política na cidade de Vargem Grande Paulista. E na época podia ter os comícios, né? Os palanques que os políticos montavam lá nos bairros para cantar, para tocar, para falar das suas propostas políticas. E eu fui cantar. Comecei, minha filha, os playbacks era com fita, comprava na feira ainda na época. Meu pai ia lá, comprava a fitinha lá dos playbacks da Ivete Sangalo, do pessoal lá, Babado Novo. E eu comecei a cantar essas músicas. Eu subia pra cantar e cantava Poeira, e vai rolar a festa. E cada vez que eu cantava, eu me sentia mais cantora ainda. Eu achava que eu podia ser famosa e que aquilo podia mudar a minha história. Eu comecei a participar de festivais, de concursos musicais. Me inscrevi no programa Ídolos, a primeira edição do programa Ídolos, reprisada no SBT. Fui passando das fases, né, de audição lá, e aí conforme eu passava de fase e as pessoas iam elogiando, aquilo lá crescia em mim, eu encarava que realmente eu poderia ser cantora muito famosa, ganhar muito dinheiro, mudar minha realidade de vida, mudar minha história, dar uma casa melhor para os meus pais. E eu apostei todas as minhas expectativas nesse concurso, que não deu certo, não ganhei, não fui para final, perdi. E aquilo me frustrou, me gerou uma depressão. Entrei num processo depressivo muito profundo. E aí misturou a dor, né, a frustração de não ter concluído a minha carreira, que eu achava que poderia ser. Aquilo ali era tudo para mim. Vinham as crises internas sofridas pelo abuso. E aí foi nessa loucura toda aí que eu acabei forjando meu sequestro. Tentei suicídio por algumas vezes. E a partir de então, com meus 22 anos mais ou menos, eu tive um encontro muito especial com Jesus. Foi a cerejinha do bolo. Foi a parte mais importante da minha vida. Foi uma experiência inesquecível que eu vivi em 2006, através de um projeto de uma igreja chamada Plenitude de Deus, na qual estava organizando um encontro com Deus. E, gente, foi especial demais na minha vida, porque até então, com todas essas crises, todas essas loucuras, com tanta
com tanto desespero de alma, com tanta sede de chamar a atenção das pessoas. Ali naquele encontro com Deus eu pude ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele entrou na minha vida. A partir dali começou um processo de cura, de libertação, de restauração na minha vida. Eu virei foi uma virada assim extraordinária na minha vida. Conheci o meu esposo, o Ricardo. Nos casamos. Tivemos 3 filhas. Atualmente eu tenho a Isabela, de 10 anos, a Eduarda, de 8, e a Bibi, de 3 aninhos. Viemos aqui recentemente morar em Itu. Estamos amando essa cidade, estamos amando a igreja que a gente tem congregado, a Igreja de Deus no Brasil. Um beijo para meus pastores queridos, pastor Gilberto, pastor Ivonete. E desde então eu não tenho parado de falar dessa minha história, de compartilhar essa minha experiência vivida na minha infância, na minha adolescência. Hoje eu sou mãe de 3 filhas, 3 meninas, e a gente sempre conversa muito desse assunto com elas, claro, com uma linguagem não que elas entendam, porque eu entendo que existe um momento e um tempo para tudo, mas eu não escondo o que aconteceu. E a gente aborda muito esse tema, a gente conversa muito com elas sobre isso, porque é uma forma da gente instruir o que aconteceu, o que vem acontecendo com essa realidade tão atual nas casas, com as famílias. E graças a Deus hoje a gente tem uma base espiritual, uma igreja que nos acolhe, que nos dá todo o suporte espiritual e nos dá toda essa liberdade de falarmos desse assunto para tantas pessoas. Você que é mãe, você que é pai, que tem assistido esse documentário, que está me vendo essa história, eu fui vítima de abuso sexual da minha infância, dos 7 aos 15 anos de idade. Cuide dos seus filhos. Seja sensível em perceber o comportamento, a agressividade. Cuidem, zele pelos seus filhos, protejam eles, porque só quem sofreu, só quem passou por uma situação como essa, sabe o quanto é difícil lidar com esse sentimento que isso pode causar em uma vida. Hoje eu tive um encontro profundo com Jesus, ele me libertou, ele me alcançou e eu de verdade consegui superar essa situação. Perdoei os meus tios. A gente não tem um contato próximo, mas de verdade eu os perdoei e espero e oro por eles para que Deus os alcance. E da mesma forma como eu fui restaurada, fui liberta, eles também venham viver essa restauração e essa libertação. Tá na hora de mudar, chega de falar, chega de olhar e nada fazer. Quero ver um novo dia de uma família falida renascer. Pois não é justo abandonar, não, nossas crianças, nossa nação. Eu sou Fernanda Veiga, sou jornalista, escritora. E é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto em vídeo. Confesso que não é um assunto fácil, mas é um assunto necessário. É um assunto que, quanto mais ele for difundido, divulgado, melhor as chances de que as nossas crianças se livrem desse mal. Eu me recordo que o primeiro abuso que eu sofri, eu devia ter por volta dos 5 anos de idade. E era de uma pessoa muito conhecida da minha família. Eu diria que até da família. Sabe aquele tio? Ele era legal com todo mundo, ele era divertido, ele era engraçadão, ele era o tio do pavê, sabe? Aquelas piadinhas que todo mundo fala. As piadas do tio do final de semana. Ele era um tio típico, só não era típico na forma de agir. Para as crianças, ele tinha um jeito bem peculiar de ser assustador, de manipular para que as crianças tivessem medo dele e que elas talvez não contassem, né, as coisas que ele fazia. E comigo não foi diferente. Ele aproveitou um dia que todo mundo foi dormir depois do almoço, sabe aquele almoço de domingo que todo mundo come bastante,
aquela festa, aquela cervejinha, etc e tal. E os adultos foram dormir, e aí as crianças ficaram brincando no quintal, e eu junto. E de repente, no meio de um esconde-esconde, eu fui acuada por ele e eu não entendi o que estava acontecendo, até porque em casa a gente não falava sobre sexo, eu era muito nova para isso. E eu digo para vocês que é importante que se fale sim sobre sexo com crianças de todas as idades. Não, claro que você não vai explicar sobre sexo para uma criança de 5 anos, mas você vai dizer para ela onde ela não pode ser tocada, no que são partes íntimas, quais são as atitudes do adulto que não são boas para ela, que ela não deve tolerar. É importante também que o adulto ensine para a criança a ter confiança nele, que ela possa confiar plenamente no pai, na mãe, na tia, enfim. E o que aconteceu foi que eu tive medo, porque ele tinha, como eu disse, um jeito bem peculiar de ser assustador. E ele não poupou esforços para que eu não tivesse como contar para minha família o que estava acontecendo. Minha mãe trabalhava fora, eu ficava com a minha avó, que era muito presente na minha vida, mas eu não tive como contar, eu me calei. E o abuso se repetiu outras e outras vezes na minha vida. Se repetiu muitas vezes. Até porque por ele ser uma pessoa de confiança da família, muitas vezes eu acabava ficando com ele em casa, enquanto as pessoas da família saíam. É difícil falar sobre isso, porque eu sei que muitas vezes o pai, a mãe, o responsável pela criança não tem outra alternativa, ele precisa trabalhar, ele precisa confiar a sua criança a outra pessoa, a terceiros. E você confiar em alguém que de repente vai fazer mal para o seu filho é algo que machuca muito. Eu sei porque aconteceu com a minha filha também. Eu adoeci e a minha mãe, cuidando das minhas filhas pequenas, enquanto eu estava no hospital, ela acabou por levá-las na casa dessa pessoa, sim, o mesmo abusador da mãe foi o abusador da filha. Ela acabou por levá-las lá para se distraírem, para não ficarem vendo a mãe doente em casa, para não ficarem assustadas. Elas acabaram ficando como se fossem pombinhos, né, à mercê dele. E a minha filha mais velha acabou sendo vítima do mesmo homem que me molestou, a molestou também. Agora imagina pra mim como é que foi saber disso, não na época, muitos anos depois, porque minha filha também não conseguiu falar pra mim. Não porque ela não confiasse em mim, mas porque pra ela era como se ela fosse errada. Porque a criança tem muito isso, achar que ela estava fazendo arte e ela foi punida pelo adulto. Mas nenhuma punição sexual é culpa da criança. Nenhum tipo de punição nesse sentido que acaba com a nossa autoestima, sejam meninas, sejam meninos, acabam com a nossa autoestima, acabam com a nossa confiança nas pessoas. E como que nós ainda, né, temos condições de falar, a criança é a culpada. E é preciso mudar também o discurso de que a vítima buscou o abuso. Não é verdade. Nenhuma criança é sensual. Nenhuma criança é. Era uma criança gordinha, uma menina gordinha que usava aparelho, que usava óculos. Ainda uso, ele tá aqui do lado. Eu usava óculos, aparelho, usava dois negocinhos de cabelo assim. Não, eu não era sensual. Nem um pouco. Na verdade, quem faz isso com uma criança tem distúrbios sérios não só de caráter, mas tem distúrbios sérios mentais. E é um distúrbio que não tem cura. A pedofilia não tem cura. A pessoa pode ser medicada para que ela não tenha força de ação, mas ela não se cura.
Eu vou aqui me ater como jornalista que sou, da minha opinião dos fatos, e vou me ater aos fatos. Minha filha também foi molestada por uma outra pessoa que eu confiava, que era professor dela de bateria e que até hoje faz parte de uma banda bem conhecida. Ela sempre ia acompanhada nas aulas de bateria por mim, ou pelo pai, ou por uma amiga nossa. Mas apenas em uma aula, eu tinha tido um parto, tive a minha filha mais nova. Eu não podia ir e ninguém podia ir com ela nesse dia. Ela não queria perder a aula, ela foi sozinha. Bastou essa aula para que ele abusasse dela. E depois ainda ficasse assediando via redes sociais, fazendo propostas de que se ela viajasse com ele, imagina, ela tinha 12 anos, que se ela viajasse com ele para o Rock in Rio, onde a banda dele ia se apresentar, ele a apresentaria também para músicos que ela era fã. Ele estava trocando o sexo com a minha filha por estar com alguém que ela era fã. Nós apresentamos boletim de ocorrência, só que esse processo ainda está bem moroso, porque por mais que nós saibamos a agenda dele, ele tem site, ele tem redes sociais, nunca encontram ele em casa para entregar um documento. E como mãe eu me sinto falha, porque afinal de contas eu confiava na pessoa errada. Assim como minha mãe se sentiu muito culpada quando ela soube, já na minha vida adulta, já muitos anos depois que tinha acontecido com a minha filha também. Os pais sentem culpa, as crianças sentem nojo de si mesmas. É um estrago grande que é feito por toda uma família, todo um conjunto. É uma família que é marcada por uma atitude de uma pessoa que dizem ser doente. Isso não é uma doença, gente. Isso é um distúrbio. Pedofilia não pode ser romantizado. Não pode dizer que o cara de 30 anos achou a minha filha de 12 sensual e por isso a atacou. Ela só tinha 12 anos. Ela não se vestia de maneira provocante que pudesse justificar a atitude. E ainda que se vestisse, ela não seria culpada. Nós não podemos mudar a culpa. É difícil falar sobre isso, mas nós não podemos mais aceitar que as crianças sejam culpadas por algo que elas não fizeram, que elas não escolheram. A minha filha não escolheu ser atacada pelo homem que ela confiava e que ela chamava carinhosamente de tio. Da mesma forma que eu também não escolhi. Da mesma forma que eu não tive como fugir de diversas vezes que eu fui molestada por ele. Eu tinha medo dele. Eu tinha medo do que ele podia fazer com a minha família. Eu tinha medo do que os adultos podiam fazer. Na verdade, eu queria proteger a minha família, proteger os adultos. E eu era só uma criança. Assim como ela era só uma criança. Muitas infâncias são roubadas por pessoas irresponsáveis, que são acobertadas por outras pessoas. Observe seus filhos, observe as crianças que estão ao seu redor. Não se omita. Chega de omissão, chega de violência contra a criança. E parabéns, Barró.
por esse trabalho que você está fazendo, que é maravilhoso. Nós precisamos sim divulgar a verdade, divulgar que as coisas acontecem com todo mundo, em todas as classes sociais, em todos os lugares. A violência não é um privilégio, a violência é uma vergonha. É isso. Obrigada.